que capturou a maior usina nuclear da Europa, um detalhe muito importante, muito sensível na Ucrânia. A Caroline Keller tem mais informações. Bom dia a todos. Pois é, os líderes europeus estão muito preocupados com toda essa situação. Boris Johnson conversou bem cedo, logo pela manhã, de madrugada, com o Volodymyr Zelensky, e toda essa questão sobre o no-fly zone, essa área de exclusão aérea, o fechamento do espaço aéreo da Ucrânia, principalmente aí com o Jens Stoltenberg, o secretário-geral da OTAN, acabou de comentar que é um assunto que vai repercutir hoje o dia inteiro sobre isso. O Boris Johnson, ele se comprometeu a convocar, a pedir aí uma nova convocação do Conselho de Segurança da ONU. Ele classificou esse atentado à usina nuclear como um perigo iminente para toda a Europa. O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, disse que a usina nuclear foi capturada pelos russos, que o prédio administrativo pegou fogo, os bombeiros levaram 4 horas para conter as chamas, 2 radiadores foram desconectados e resfriados em seguida, e ele ainda solicitou para que Ucrânia e Rússia permitam uma viagem, ele quer ir pessoalmente para verificar esse atentado a essa agência nuclear. Disse que a radiação em Zaporizhzhia já está sob controle, que não teve um acidente nuclear, mas ele alertou que Chernobyl que está inativada desde 1987, está com um nível de radiação elevada. E ele também alertou que essa radiação, caso aconteça aí um acidente nuclear, nessa que é a maior usina nuclear da Europa, um acidente nuclear pode ser aí 10 vezes maior do que foi Chernobyl. A gente viu aí o Jens Stoltenberg falando, né, o secretário-geral da OTAN, eles estão todos muito preocupados com toda essa situação. Ontem também é bom a gente relembrar que ontem teve uma segunda rodada aí de negociações entre Rússia e Ucrânia, e que teve um pequeno... voltei aqui. Houve um pequeno avanço, né, nessa negociação, que principalmente sobre esse corredor humanitário para permitir com que essas pessoas, né, que os civis saiam de Kiev e outras cidades que estão sendo atacadas, que possa aí ter um cessar-fogo temporário para retirada dessas pessoas. E uma outra notícia que acabou de sair aqui nas agências de notícia, que o Conselho de Direitos Humanos da ONU acabou de votar a condenação da Rússia por violar direitos humanos. Foram 32 votos a favor, 13 abstenções e 2 votos contra. Eritreia e, obviamente, a Rússia votaram contra. O Brasil votou, sim, pela condenação da Rússia nesses ataques contra a população ucraniana, e uma delegação do Conselho de Direitos Humanos da ONU deve visitar a Ucrânia para investigar esses crimes contra a humanidade. E assim como Jens Stoltenberg, o secretário-geral da OTAN, ele disse que está apoiando esta decisão tomada ontem pelo Tribunal Penal Internacional, que é abrir uma investigação sobre essa invasão, né, que a Rússia, onde a Rússia está sendo acusada por genocídio e crimes de guerra. O Tribunal Penal foi estabelecido em 97, mas só começou a operar aí em 2002. Tem 123 membros. Rússia e Ucrânia não fazem parte. A Rússia, o Kremlin, nem reconhece o tribunal. Mas, em 2014, a Ucrânia assinou uma declaração dando jurisdição para o Tribunal Penal Internacional para que se investigue crimes cometidos dentro do seu próprio território. Muito bem, a participação da Caroline Keller diretamente de Londres, trazendo as últimas informações do premier britânico Boris Johnson. Agora são 10h25, nós vamos trazer aqui para conversar conosco, comentar as notícias, o Paulo Pousonoff. Muito bom dia, Paulo. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos. Paulo, estamos acompanhando já praticamente a segunda semana, né, de atividade do conflito, essa elevação aí, inclusive na capacidade aí russa dos ataques.
E muito simbólico também esse ataque aí, essa usina nuclear, né, Paulo? Não, sim, Marcelo, acho que o caráter simbólico aí desse ataque à usina nuclear é até mais importante, né, porque ontem se instaurou um pânico, né, à noite aqui, até minha mulher estava assustada, nas redes sociais estava muita gente assustada com esse ataque à usina nuclear. A verdade é que desde o acidente de Chernobyl, as usinas passaram, né, por um reforço na sua segurança. Eu imagino que essa usina, que é a maior da Europa, tenha um sistema de segurança bastante eficiente que preveja até esse tipo de ataque bélico. Mas, novamente, falando sobre o caráter simbólico, né? Putin parece determinado aí a instaurar o pânico na Europa. E com esse ataque à usina ele mostra do que ele é capaz, né? Ele sabe das condições de segurança da usina, obviamente, mas ele sabe também de como um ataque a uma usina nuclear desperta aí o pesadelo dos europeus. E sobre a guerra, né, chegar à segunda semana, estava acompanhando aqui também a entrevista coletiva aí do secretário da OTAN. Tudo se rotiniza, né, Marcelo? É curioso, no primeiro dia, assim, qualquer bombardeio era um sinal de alarme, susto, levava a gente a fazer várias conjecturas e com o tempo, né, a guerra se rotiniza. Infelizmente, é uma tendência nossa também, eu acho que é uma questão de autoproteção, né, nós que estamos apenas observando a tragédia, que é sempre uma carnificina, mas a gente acaba se defendendo assim, a guerra se rotiniza, e pela entrevista aí do secretário-geral da OTAN, dá para perceber que eles estão prevendo realmente uma ocupação russa na Ucrânia. Resta saber aí o que fazer com Putin depois que ele consolidar essa vitória, que sem nenhuma interferência do Ocidente, me parece que é o desfecho mais provável, né? A Ucrânia não tem como resistir muito tempo sem ajuda externa ao poderio militar da Rússia. Muito bem, você acompanha o Jornal da Manhã, segunda edição, no rádio, nossas afiliadas espalhadas em todo o Brasil, também com imagens na internet, o nosso canal do YouTube e também na Panflix, que é o aplicativo que você baixa no seu celular, tem toda a programação ao vivo e os programas que você mais gosta da Jovem Pan. Nós vamos a um rápido intervalo no rádio, mas vamos permanecer então na internet e também na Panflix. Paulo Pozonoff, como você disse, né, nós tínhamos aí uma expectativa na semana passada, primeiro que não haveria, ficaria uma guerra fria de fato ali, o Putin posicionado na fronteira com a Ucrânia, aumentando toda aquela pressão, na expectativa de a Ucrânia ir ou não para a OTAN. Aí ele surpreendeu o mundo, fez um ataque não apenas na fronteira, mas em todo o país. E como você disse, aí havia uma expectativa que o conflito fosse se resolver de uma maneira rápida. Os mercados, inclusive, começaram a reagir no mundo, o mercado de ações, a questão das commodities também houve um controle, mas ao que parece houve uma resistência muito maior e também a decisão do presidente Zelensky de ficar no país, haver uma mobilização em relação às suas tropas, um caráter de resistência mesmo, e agora nós estamos tentando aí uma saída diplomática que não pode passar nem pelo aniquilamento de Zelensky e também uma vitória total de Putin. Teria que haver um meio termo para ambos os presidentes, Pozonoff. O ideal seria isso, né, Marcelo? E uma solução salomônica mesmo, né? O famoso meio termo, para também que Putin não se sinta encurralado, né? E daí pense em outras loucuras militares aí no futuro. Mas, essa saída diplomática, a gente vai ter negociações, as notícias também dão conta de que o presidente da Ucrânia já sofreu 3 tentativas de assassinato aí nesse curto período, né? É muito preocupante isso. Eu fico imaginando se o presidente da Ucrânia realmente é assassinado, o que não vai acontecer. E a grande pergunta é isso, se a Rússia consolidar uma vitória, e novamente, né, e um certo pessimismo aqui, não é um pessimismo, estou tentando manter um olhar realista sobre a situação, mas se o Ocidente não intervir militarmente, eu acho que a derrota da Ucrânia nesse conflito ela é uma questão realmente de alguns dias, ela não tem como resistir. Aí o que fazer com Putin, né,
ali, na Ucrânia ocupada. Será que essa ocupação ela vai conseguir durar durante muito tempo? Porque muita gente prevê também que daí vai se instaurar um território onde o terrorismo, até, entre aspas, né, separatista, vai se instaurar, porque a população da Ucrânia realmente não quer o domínio russo. O que fazer também com esse líder, né, autocrata, que já ameaçou aí, em apenas uma semana, já ameaçou Suécia, Finlândia, até Moldávia. É uma situação bastante complicada, porque a OTAN também tem um caráter defensivo. Então muita gente está querendo, por que a OTAN não age? Por que não ataca? Né? Porque a OTAN realmente tem esse caráter defensivo e ela não pode também chancelar a justificativa, né, a desculpa esfarrapada de Putin para essa invasão, que a gente sabe que é justamente a proximidade da Ucrânia com a OTAN. Existe toda essa outra justificativa absolutamente esfarrapada da desnazificação da Ucrânia, como se a gente vivesse no mundo onde existisse um país nazista, né, declaradamente nazista. A gente não vive essa situação. Isso é uma desculpa esfarrapada e me surpreende muito que tem muita gente aqui no Ocidente, até pessoas da direita conservadora, dando voz aí, e concordando com essas justificativas esfarrapadas do Putin.